Nos ouvindo, bem-vindo ao 9º episódio dos Diálogos Despatologizantes do podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. Eu sou Antônio Moreira, psiquiatra infantil e da adolescência, psicanalista militante do Despatologiza, médico, trabalho na rede pública, também trabalho no consultório particular, e hoje nós vamos receber no nosso podcast Rossano Cabral Lima, que está aqui, vamos entrar junto, isso, que é, antes de mais nada, um grande comunicador, é médico psiquiatra da infância e da adolescência, experiente, já trabalhou na rede municipal de saúde, é professor associado do Instituto de Medicina Social da UERJ, do qual é vice-diretor desde 2016 a 2018. É isso, né? Foi, né, vice-diretor de 2016 a 2018, é líder do grupo de pesquisa do CNPq Elépsia, Laboratório de Estudos de Pesquisas em Saúde Mental da Infância e da Adolescência, que faz parte da Rede Nacional de Pesquisa de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Secretário nacional da Associação Mundial para a Reabilitação Psicossocial e autor do livro já esgotado, Somos Todos Desatentos, o TDAH e a Construção de Bioidentidades. Também é colaborador do livro de saúde mental da infância e da adolescência de 2019. É isso, né? Corretíssimo. Então, no episódio de hoje, a gente vai abordar um tema de extrema relevância, a epidemia de transtornos, ou uma epidemia de diagnósticos, uma pergunta. Vamos discutir esse aumento expressivo dos diagnósticos em psiquiatria da infância e da adolescência e as possíveis consequências, o contexto político, social, econômico, científico. A gente pretende, pelo menos, passar um pouco por isso, não sei se a gente vai dar conta de avançar bastante, passando por questões clínicas e da subjetividade. Eu queria colocar para vocês que o Despatologiza é um movimento de profissionais da área da saúde, da área da educação ou das áreas afins, né? É um movimento que não tem nenhum tipo de relação econômica com outra entidade e se dispõe a discutir os temas relacionados à despatologização da vida. Então, todos vocês estão convidados a participar. Participar desse movimento não significa que você tenha que participar produzindo algum tipo de material, mas participar no sentido de também colaborar e compor essa rede de apoio, né, para que a gente tenha alguma força para agir, tanto politicamente quanto na prática clínica, em relação às forças de patologização, que são bem importantes. Talvez a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso hoje. Então, passo a palavra e agradeço a presença do Rossano Cabral, mais uma vez, aqui no nosso Despatologiza, em nome do Despatologiza e meu nome também. Vamos lá, Rossano, você pode começar aí pelo ponto que você achar interessante. Tá ótimo. Antônio, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Eu agradecer a todo o Despatologiza, do qual eu sou parceiro já há muito tempo, já tive em mesas virtuais e presenciais, né, com a Cida Moisés, com a Rosângela, com Cecília, com Bárbara. Então, acompanhei alguns dos últimos episódios que vocês já colocaram no ar do podcast, está muito bom, e eu acho que veio em ótima hora para que a gente possa estar tendo uma boa conversa. Olha só, eu vou começar, né? A gente deu esse título de epidemia de transtornos ou epidemia de diagnósticos. Eu vou começar com alguns comentários a respeito disso, porque esse foi um processo que eu testemunhei no decorrer
da minha própria trajetória, no decorrer da minha própria formação, né? Eu sou psiquiatra, fiz residência em psiquiatria e depois em psiquiatria infantil no Instituto Municipal Felipe Pinel, isso na segunda metade dos anos 90. E depois eu fui trabalhar em CAPSI, eu fui testemunhando, né, esse processo, isso que as gerações um pouquinho mais novas, né, o pessoal que está chegando no campo nas últimas 2 décadas, já viu como um fenômeno importante, de uma dimensão significativa. Eu, de certa maneira, a partir dos anos 90, pude acompanhar esse processo chegando ao Brasil. E o que aconteceu, né? Se, de um lado, a gente tem um processo de maior visibilidade do sofrimento mental na infância, a gente sempre diz que a infância, durante muito tempo, a criança, durante muito tempo, ela foi, criança ou adolescente, eles foram quase invisíveis, né, principalmente no sentido de política pública de saúde mental, ou também no sentido da relevância e do destaque das questões ligadas à saúde mental nessa faixa etária. Isso começa a mudar um pouco no final do século XX para cá, mas isso acontece para o bem e para o mal. Então, de fato, você tem um aumento da visibilidade de problemas e essa possibilidade da criança sofrer psiquicamente, mas, por outro lado, você tem uma expansão, uma explosão ilimitada de uma série de diagnósticos, de transtornos, né? Transtorno é o modo como a psiquiatria vem se referindo ao que outros campos chamam de doenças, né? A saúde mental chama de transtornos, chama de síndromes, e à medida que isso foi chegando a partir desse período que eu estava lá fazendo residência e depois a partir dos anos 2000, e atingindo o campo da infância e adolescência com muita força. E isso se deu principalmente em torno de alguns, né? Teve uma certa onda de diagnósticos que foi chegando a partir desse momento. A primeira leva, sem dúvida nenhuma, foi a leva do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que foi exatamente, né? Você citou o meu livro, que na verdade é a minha dissertação de mestrado, né? Um pouco já editada para ter forma de livro, e que já está esgotada, que era exatamente uma tentativa de entender esse processo que eu estava testemunhando na clínica, no serviço público, depois no consultório, né? Junto com o diagnóstico de TDAH, vieram outros, né? Geralmente o diagnóstico de transtorno de oposição desafiante veio meio acoplado, aí quase como um duplo do TDAH, tem um pouco menos de sucesso, até porque não tem uma medicação tão ligada a ele como o TDAH tem a Ritalina e congêneres. Logo depois teve uma certa ameaça de chegada, na verdade chegou um diagnóstico de transtorno bipolar na infância. Essas ondas também, isso eu estou falando de chegar, porque exatamente são ondas que nascem fora do Brasil, boa parte delas nasce dentro da cultura médica e da cultura psi norte-americana, e vão sendo importadas, vão sendo apropriadas, claro, né, com adaptações, com um certo tom brasileiro, aqui entre nós. E mais recentemente, quer dizer, essas ondas não é que elas passaram, né, elas permanecem, mas mais recentemente, que está todo mundo testemunhando, o mesmo fenômeno acontecendo com o diagnóstico de autismo, um diagnóstico que era um quadro mais restrito, ligado a um tipo particular de dificuldade muito precoce na interação social, no jogo social, mas que começa a se expandir, né? E as pessoas começam a se identificar, os diagnósticos começam a ser feitos, né, de uma maneira quase que fora de controle. Então, é esse o panorama que a gente está vivendo hoje, né? Um panorama no qual
os diagnósticos acabam ganhando mais relevância que a própria criança, né? Então, muitas vezes, ao invés de se perguntar, ou antes de tentar entender quem é essa criança, quem é essa família, em que contexto de vida elas vivem, quais são as dinâmicas, né, que se estabelecem entre a criança e os pais, até que ponto a escola, né, porque isso é alguma coisa que a gente vai conversar bastante também, a escola como muitas vezes fonte de demanda, né, de que maneira a escola também está implicada nesse processo, tudo isso que sempre fez parte, que deveria fazer parte de um processo, né, de raciocínio diagnóstico, que também não se encerra em um momento, em um encontro, em uma consulta, tudo isso acaba ficando meio em segundo plano pela hegemonia dessa psiquiatria de checklist, né, psiquiatria de marcar, vamos ver se meu filho tem tais sintomas e se ele tem um número suficiente de sintomas, pronto, né? Parece pela lógica dos manuais, principalmente o manual norte-americano. Isso que eu ia perguntar, Rosana, assim, porque via que, né, que esses diagnósticos, com essa preocupação, essa priorização de determinados conjuntos de critérios, né, vão chegando para a gente aqui no Brasil, como é que... Pois é. Como é que vem essa onda? Da onde vem essa onda, né? Pois é. Não, olha só, ela chega de vários, né, de vários lados. Com a medida, né, para ir direto no principal ponto, isso pelo menos nos últimos 10, 15 anos. O fenômeno de globalização online, né, globalização via internet, foi fundamental nesse processo, entendeu? Porque, de certa maneira, esse fenômeno dá a impressão de uma transmissão, de não precisar de intermediários, né, entre exatamente esse discurso que muitas vezes vem de fora do Brasil e os consumidores, né, porque acaba que virou muito isso também, esses diagnósticos viraram produtos, né, viraram commodities, então tem um mercado de diagnósticos, é muito difícil a gente dissociar isso exatamente de toda essa dinâmica de mercado neoliberal, capitalista que a gente vive, onde tudo se transforma em mercadoria, o diagnóstico se transforma em psicofármaco, que já é mercadoria, né, também se transforma. Agora, tem outros caminhos também que fazem o diagnóstico chegar e, de certa maneira, até ganhar uma certa legitimidade maior. Claro, o campo clínico, né, o campo psi, de uma maneira geral, eu estou falando do campo médico, estou falando do campo da psicologia, das outras... de outros campos que geralmente estão conectados, né, também são importantes para esse tipo de disseminação, desse tipo de conhecimento. A mídia, de uma maneira geral, né, também é uma forma que sempre foi muito relevante para esse conhecimento chegar, né, primeiro nas classes médias, mas depois se disseminar. E o fator escola é o fator fundamental, Antônio, ou seja, a escola é, né, um equipamento público, social, dos mais capilares, né? A escola, seja pública, seja privada, ela está em todo lugar, e que bom que esteja em todo lugar, embora nem sempre ela cumpra o papel que a gente espera dela. De certa maneira, a chegada desse discurso, que é muito ligado, né, às neurociências, nos profissionais da educação, também teve um impacto grande. Muitas vezes é a partir dos profissionais da educação que a possibilidade de um diagnóstico, a suspeita de um diagnóstico chega na família e acaba chegando na criança e chega no campo, né, no campo clínico. Então, esse é um fenômeno que quase não conhece limites, porque ele está espalhado por todo lado. Tem muito a ver com o que o Foucault, Michel Foucault, numa das palestras que ele fez aqui no Brasil nos anos 70, chamou desse movimento de uma medicalização indefinida, né? Porque é uma medicalização que isso, ela quase que não comporta uma exterioridade a ela ocupa praticamente todos os campos, né? Eu acho que tem uma questão assim bem importante nisso que você está dizendo, porque
não é o sofrimento da criança que é visto pela escola e a busca por ajuda, né? Isso sempre aconteceu, eu acho que deve acontecer, essa intersecção, né? Sem uma mistura, mas uma intersecção entre a escola e a clínica, né? Mas acontece que isso, a partir de um certo ponto, essa demanda ela passou a vir de um modo diferente, né? Eu acho que passou a deixar de ser uma questão do incômodo, do sofrimento da criança, para passar a vir já dentro de um certo modelo, né? Já estabelecido pela neurociência, é um modelo estabelecido, né? Assim, de biologização, de patologização, diferente do que vinha antes, né? E eu acho que tem um outro fator importante, eu pelo menos observo muito isso. Os professores, eles passaram a buscar conhecimento, né, fora do campo da pedagogia para poder dar conta e poder perceber, né, o que acontece com as crianças, né, os recursos, né? O que eu vejo com frequência é o professor se autorizar a partir de um saber que vem de uma outra especialidade, né, assim, de uma outra área, que é, às vezes, muito diferente da posição ali que é a posição do professor, né? Então, eu já tive uma experiência, eu tenho um filho, né? Eu tive um filho sem muitos problemas, pelo menos até agora, é o que eu acho, mas, assim, eu já tive a situação do professor fazer a avaliação, diagnóstico e prescrição na entrevista da escola. Você vai querendo saber ali o que teu filho está aprontando, como é que ele está inventando, como é que está a criatividade, a descoberta da cultura, né? E aí você tem um checklist praticamente feito pela professora, né? Assim, de maneira assim, e vendo uma pessoa buscando os recursos que estão à disposição dela para dar conta, mas o que se coloca à disposição do professor vem por esse viés. Né? Sim, o que você acha disso? Não, isso que você está falando é fundamental e eu sempre repito para todo lugar onde eu vou, né? A escola precisa se sentir mais empoderada frente ao discurso médico, o discurso psicológico, o discurso psiquiátrico, né? É claro que essas áreas não são estanques, né? Elas se conectam, elas dialogam, elas podem alimentar umas outras. Mas, de fato, a gente vê a educação, os profissionais da educação, muito à mercê, né, do poder do discurso médico e das estratégias de intervenção médica, e às vezes deixando de lado o seu próprio conhecimento, o seu próprio mandato, né, social, que é potente. Por isso que eu estou falando, né, de empoderamento. De empoderamento, ou seja, a escola tem um papel importante a cumprir quando alguma coisa parece que não está caminhando bem, né, naquela criança ou naquele adolescente, seja do ponto de vista do aprendizado, seja do ponto de vista do comportamento, seja do ponto de vista do relacionamento entre os pares, antes de lançar a mão de um raciocínio clínico, que algumas vezes vai precisar ser convocado, a escola pode e deve tomar para ela própria essa questão que apareceu. Tá bom, vai convocar os pais, né, mas não é para aplicar checklist. E, claro, em algumas situações, a escola vai dizer, né, olha, já, né, passou um pouco aqui do que compete a nós, está na hora de buscar uma parceria com profissionais do campo da saúde. A questão é que a gente vê muitas vezes esse processo se invertendo. E exatamente a primeira resposta acaba sendo a busca por diagnóstico, a sugestão de intervenção da psicofarmacologia. Então, acho, né, a escola é um equipamento fundamental para a promoção de saúde mental, num sentido mais amplo, né? Promoção de bem-estar, promoção de uma vida psíquica, de um desenvolvimento infantil rico, interessante, diverso, e ela não pode deixar desse lugar que ela tem, né, de lado, para ocupar o lugar especificamente de promoção de diagnósticos. É uma restrição muito grande do potencial
que a escola tem para a vida das crianças, das famílias, de todos nós. Você colocou essa questão entre a diversidade, né, que permite a diferença entre as crianças, né? E eu acho que o problema é quando essas diferenças elas passam a não serem consideradas e elas passam a ter que serem adaptadas a um padrão esperado pela escola, e aí o processo se inverte completamente, né? Aquilo que é a grande diversidade das crianças passa a ser incômodo ou passa a se transformar em signos de patologia, né? Sim. Quando a criança destoa um pouco do comportamento que é esperado, isso vai facilmente se encaixando nesse checklist, né? E aí o professor se desautoriza, às vezes, no conhecimento dele da pedagogia para dar conta disso e busca, ou encaminha, ou traz para a escola o conhecimento médico, né? Eu acho que você já falou algumas vezes sobre os critérios de normalidade, sobre a síndrome da criança normal, né? Que eu acho que aí acaba a escola meio que perdendo essa oportunidade, né? De justamente ser um elemento contra, né? Eu costumo chamar esse processo da armadilha nosológica, que é exatamente você imaginar que todas as questões que estão ligadas a sofrimento ou dificuldades mesmo, né, no campo da escola, no campo da aprendizagem, ou seja, tudo aquilo que está no registro da diferença corresponde a um diagnóstico psiquiátrico, né? Isso sempre foi muito comum na cabeça dos médicos, dos psiquiatras, mas isso vem se espalhando, né? Exatamente disso que a gente está falando. Então, é como se tivesse sempre esse sinal de alerta ligado, né? Opa, se tem alguma coisa de diferente ou se tem alguma coisa que não está indo tão bem como a gente gostaria, né? Porque a gente também constrói uma certa criança ideal na cabeça da gente, deve ter algum diagnóstico psiquiátrico que dê conta disso. Então, está aí também um outro motor por trás desse processo que a gente tá descrevendo de uma ampliação indevida, né, de diagnósticos para tentar cobrir fenômenos da vida ou características subjetivas que não encontram resposta nos manuais de psiquiatria, por mais que você procure. Mas as pessoas têm procurado, cada vez mais. Eu comentei do exemplo do meu filho, às vezes fico preocupado porque nossas escolas são muito diferentes das regiões, nós somos muito diferentes nas camadas sociais, nos acessos aos recursos, né? Mas, de uma certa maneira, esse processo ele é disseminado, né? Com algumas particularidades, mas ele não deixa de acontecer nas escolas de uma maneira geral, seja uma escola periférica, né, com falta de recursos, às vezes, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas a patologização, às vezes, ela parece ser mais intensa nos lugares justamente onde a falta de outros recursos, né? De acesso a recursos da saúde, a recursos, às vezes, próprios das famílias, né? Esse processo acaba sendo mais intenso nas populações mais vulneráveis, né? O que você acha disso? Pois é, Antônio, e isso é outra coisa também que eu sempre enfatizo, principalmente quando a gente está discutindo sobre, né, medicalização, que acabou se transformando num termo meio gasto, no sentido de ser, né, usado muitas vezes em exagero e para significar e tentar interpretar coisas que são muito diferentes. E eu sempre tenho insistido, a gente precisa, né, ao invés de fazer um discurso mais generalizante, poder exatamente pesquisar, enfocar esses cenários locais, né, como é que esse processo se dá naquele território, naquela rede de saúde, naquela escola. Porque, assim, eu não tenho muita dúvida de que esse processo, até exatamente, né, por ter acompanhado, ter sido testemunha desse processo, testemunha e ator também, né, desse processo desde o final dos anos 90, eu não tenho dúvida de que isso chegou primeiro às classes médias, né, que tinham mais acesso à informação. Então, toda essa questão de, né, esse fenômeno dos pais já chegarem sugerindo
um determinado diagnóstico, a intervenção medicamentosa. Isso aparece, num primeiro momento, mais nos consultórios privados do que na rede de atenção psicossocial, no SUS, mas depois isso se espalha, né? E agora é isso, nós já estamos em 2024, e esse fenômeno não está mais restrito a uma classe social ou a um território específico, mas ele como você mesmo estava enfatizando, né? Ele tem características distintas, dependendo do território, dependendo da cidade, dependendo do bairro, dependendo da escola, dependendo do fato daquela família acessar a rede SUS ou acessar, ter convênio de né, seguro-saúde, plano de saúde ou consultório privado. Então, a gente precisa ficar muito alerta, porque algumas coisas, né, por exemplo, excesso de prescrição de metilfenidato, né, da Ritalina, que costuma ser uma das preocupações. Isso pode ser mais forte num determinado lugar, né, numa determinada escola, num determinado bairro, e pode não ser tão forte assim no bairro ao lado e na escola, né, na escola ao lado. Então, a gente precisa, de fato, fazer, já que a gente está falando de diagnóstico, né, fazer esse diagnóstico aqui no sentido de uma avaliação bem feita, né, que se preocupe com a especificidade daquele lugar, para que a gente possa exatamente delimitar isso que você está dizendo, né? Naquele território onde, por exemplo, vamos falar da rede de saúde, né? Onde o CAPSI atua, ou onde a atenção primária em saúde atua, ou num bairro de classe média alta, onde quase todo mundo se trata em consultórios particulares, como é que esses diagnósticos se disseminam nesse local? Qual é o padrão de uso de medicação, de psicofármaco pelas crianças desse local? E aí, provavelmente, a gente vai encontrar cenários bastante diversos. Em alguns cenários, né, você estava ressaltando isso, muitas vezes a precariedade, a falta de outros recursos psicossociais, de cuidado, pode fazer com que a ênfase esteja toda na prescrição de psicofármacos, mas você pode ter outros cenários outros territórios ainda mais precários, onde não tem nem atenção psicossocial e nem psicofármacos, entendeu? Então, isso varia muito. Eu estou me lembrando de uns números, de umas estatísticas sobre o uso de metilfenidato, de Ritalina e de outros medicamentos que são usados para o TDAH no mundo afora, uma pesquisa que foi publicada em 2018, e que ela mostrou, por exemplo, né, os países, as curvas de prescrição de medicamentos. A curva mais alta é a dos Estados Unidos, mas, na verdade, são duas curvas lá. E a curva maior é das crianças que são assistidas, né? Aquelas crianças que estão abaixo de uma certa linha de pobreza, que então o Estado oferece, né, uma ajuda, e a prescrição de medicamentos para TDAH nessas crianças é maior do que para aquelas que acessam, que pagam, né, o remédio do seu próprio bolso. Então, isso mostra um fenômeno, né, de uma medicalização maior de crianças de classe mais baixa lá. A gente precisa aqui exatamente saber. E no meu território, isso também se dá? Né? Ou as crianças de classe média ainda, né, como era no início, ainda são as que têm um número maior de prescrição medicamentosa, e de que maneira isso se dá? Então, acho que isso, de fato, é uma coisa muito importante para que cada um possa estar investigando isso no seu local de trabalho, no seu local de militância, etc. E o que você acha, Rossano, assim, que poderia ser um movimento em contrário a isso, né? Uma resistência? Como que é possível fazer algum tipo de resistência a essa tomada da criança que acaba ficando totalmente aí, silenciada, né, pelos diagnósticos, os professores também reféns, né, dessa
ingerência do discurso médico, né? O que você acha que poderia ter de movimento? Acho que se tem uma diferença aí entre o público e o privado. A gente tem visto tanto esses aumentos, principalmente no autismo que você citou, né? O aumento dessas clínicas, e a gente tem uma demanda enorme acontecendo para os CAPs, né? Assim, como que... Antônio, eu acho que a gente precisa praticar cada vez mais interdisciplinariedade mesmo, né? Ou seja, de uma maneira que confronte hierarquias que estão há muito tempo estabelecidas, né? Como exatamente uma delas, a hierarquia entre o saber médico, né? E os outros saberes, entre o saber especializado e o saber leigo, né? A gente precisa também valorizar o conhecimento que vem das comunidades, das pessoas, das famílias. No caso da escola, é um pouco que eu apontei agora há pouco, né? A escola poder se sentir empoderada para lidar com questões que, no final das contas, ou pelo menos no início das contas, são questões pedagógicas. Eu tive, acho que faz um ou 2 anos, fui falar numa escola particular aqui no Rio. E o tema principal era TDAH e dislexia. Era uma conversa principalmente com os professores da escola. E, claro, né, surgiam questões muito lado, né, do chão da sala de aula mesmo, que aconteciam no dia a dia. E num dos momentos depois eu fiz uma apresentação, depois abre o debate, como sempre acontece. E numa das perguntas, era uma professora, de fato, muito angustiada, e perguntando, né, mas como é que eu faço com um garoto que é muito, né, inquieto e que é difícil ficar sentado e que, enfim, né, modifica toda a dinâmica da sala de aula. E antes eu disse que, olha, eu vou te responder, mas antes eu queria te dizer uma coisa. O meu sonho é voltar aqui na escola daqui a algum tempo e, ao invés de vocês estarem fazendo esse tipo de pergunta para mim, eu fazer esse tipo de pergunta para vocês, né? Porque quem sabe o que fazer na sala de aula, na escola, é a própria escola, são os próprios profissionais, né, da escola. Então, é claro, né, isso eu não estou dizendo que a gente não deve buscar dialogar, pelo contrário, né, eu estou falando que exatamente a gente precisa radicalizar isso de tal maneira que um campo de saber não precise se sentir subordinado, né, ou subserviente a outro, principalmente quando o assunto é o que fazer com as crianças da sala de aula ou no ambiente da escola. A gente sempre, de fato, né, concebeu, principalmente em termos de política pública de saúde mental da infância e adolescência, esse campo como um campo, de fato, radicalmente interdisciplinar, transdisciplinar, um campo que não pode ser construído deixando de lado, né, o conhecimento de outras áreas que fazem, né, o campo estou falando aqui muito da escola, né, mas a gente pode ampliar isso, o campo da assistência social, o campo dos direitos da infância. É claro que esse diálogo se dá de uma maneira um pouco diferente na área privada, né, nas escolas privadas, nos consultórios privados, mas é também possível e é também importante que isso se dê, porque eu acho que é só assim que vai ser possível perceber que os diagnósticos e os psicofármacos respondem a algumas questões, a um determinado tipo de questão, mas não respondem a todas elas, e muitas vezes não respondem nem às principais. Mas é isso, a gente ainda tem muita coisa a construir, porque muitas vezes é isso, né? A gente acha que o Despatologiza tem essa função, e em muitas situações a gente está nadando contra a corrente, né? A gente está contra a corrente. Contra o tsunami, não somos tão poucos assim. Mas não somos tão poucos não assim. Não somos tão poucos. Eu acho que nós não somos poucos porque a clínica, as crianças, elas impõem, elas resistem por si, pela própria condição de infância, até um certo ponto elas conseguem resistir a esse tipo de redução, né? A criança, ela cria novos problemas, ela sai de um problema, ela cria outro, né? Então, eu acho que a criança... mas isso não é só no campo da criança, é no campo dos adultos, mas a nossa discussão aqui
com as crianças, e isso que mas... você me falou me toca muito, Rossano, quanto mais a gente caminha para as regiões periféricas com menos recursos, né, mais se espera do remédio, né, e mais frustrante né, porque menos ele não dá conta de cobrir a falta de assistência, a falta de rede, a falta de recursos, né? O remédio ele não modifica essas condições e é muito insuficiente para dar conta da complexidade das dificuldades das crianças, né? Acho que isso que você me fala, me toca, porque acho que é uma grande questão que a gente tem na precarização, né, dos sistemas, nos CAPs, né, que a gente passou por um período de precarização desses serviços que têm condição de lidar com essas demandas de maneira interdisciplinar, intersetorial, né, agilizar isso. Né? Mas você tocou num certo ponto, Rossano, assim, eu queria antes fazer uma ressalva, porque assim, parece que a gente está falando contra os diagnósticos, mas não é isso, né? A gente está falando, não é contra negando o sofrimento das crianças e de que a gente precisa de uma classificação, e talvez a gente tenha que usar essas que a gente tenha disponível, né? Não temos outra. Sabendo que elas são sempre provisórias, né? Exato. Eu acho que uma grande questão, para mim, a gente nem não tinha falado disso antes, mas é o fato dos diagnósticos estarem sendo tomados como definitivos, né? Se você fala autismo, você nunca mais pode dizer que você errou ou que a criança superou em grande parte as primeiras dificuldades, né? Se você tem TDAH, você tem para a vida inteira, seu pai tem, sua mãe tem, seus filhos vão ter, genético. Quer dizer, para mim, acho que uma coisa que dificulta muito esse caráter definitivo, justamente no momento onde a criança está num processo ali, ou adolescente, né, de aquisição de novas habilidades, de se ressituar socialmente, de desenvolvimento do corpo, né, desenvolvimento do organismo. E aí, esse diagnóstico ali acaba servindo ali a isso. Né? Acho que você podia, talvez, falar desse efeito que tem para as crianças tá debaixo dessa nuvem de diagnósticos, né? Que fica passando uma avaliação. Às vezes, eu acho que as crianças passam por uma quantidade enorme de avaliação antes de efetivamente começarem algum atendimento, começarem alguma escuta. Não sei se você pode comentar um pouco sobre isso. Não, posso e devo, porque, de fato, doutor, eu acho que isso é um uso do diagnóstico, né, muitas vezes negativo, e você tem razão no que você estava comentando agora, né, agora há pouco. A gente, na prática, né, usa os diagnósticos que a gente tem, né, que a gente tem em mão, e geralmente são esses que estão presentes. As classificações estão ficando cada vez mais uniformes, né? A classificação da Organização Mundial da Saúde, a classificação da Associação Psiquiátrica Americana, tem uma classificação francesa também de transtornos mentais da infância e adolescência, que tem algumas diferenças, mas, né, também tem usado mais ou menos as mesmas categorias, mas a gente advoga, a gente costuma falar do uso racional de psicofármacos, também um uso racional, né, de um uso econômico de diagnósticos, para não esperar deles coisas que eles não vão oferecer, como, por exemplo, uma compreensão mais aprofundada do sofrimento da criança, da relação da criança com os pais, das questões que a criança está colocando na sua relação com o aprendizado e com a escola, né? Então, é nesse sentido, o questionamento da gente vai geralmente nessa direção. E esse apontou esse fenômeno do diagnóstico ser tomado como alguma coisa definitiva, irreversível, né, que tem um impacto ainda maior na infância do que tem na infância e na adolescência, do que tem no restante das etapas de vida. Porque, como você bem lembrou, uma das características da infância é esse dinamismo, né, essa mudança, isso que o conceito de desenvolvimento tenta abarcar, mas também não dá conta de tudo, né? Mas ele acaba, de certa maneira, sendo um certo reflexo disso que a gente está dizendo, de tal maneira
que o diagnóstico na infância ele é ainda mais delicado, ainda mais difícil do que o diagnóstico num adulto. Uma frase que eu sempre repito e que muita gente sempre repete é aquela frase da Gisela Inteuglich, psicanalista argentina, que o Alan Francis, um psiquiatra americano, também reproduziu no blog dele, né? O diagnóstico na infância tem que ser escrito a lápis, ou seja, você tem que sempre estar, né, com a borracha, o lápis numa mão, a borracha na outra, para estar repensando, porque a criança vai te colocar questões diferentes em momentos diferentes da vida dela. É claro que em algum momento vai se atingir um mínimo de estabilidade e vai ser possível ter um diagnóstico mais seguro, mais estável. Né, é verdade, só que às vezes você tem que esperar meses, ou às vezes até anos, para que isso se dê. E aí, né, a gente estava falando de estar contra a corrente, e aí, de fato, é muito difícil resistir à pressão, às demandas, né, que vêm, sejam dos pais, seja da escola, de não, olha, a gente precisa já saber o que é que o meu filho tem, o que esse aluno, né, o que esse aluno tem, e muitas vezes, então, né, os diagnósticos acabam sendo feitos de maneira rápida demais, apressada demais. Aí sim fica parecendo, né, que o resultado do checklist, da lista de sintomas, né, é alguma coisa objetiva e, de novo, definitiva, né? Então a gente tem que estar sempre aberto, e às vezes isso é mesmo no consultório, nos atendimentos, no campo da clínica, às vezes é uma certa negociação um pouco tensa, né, com os pais, de dizer, olha, um diagnóstico, né, definitivo, eu vou precisar de um tempo maior ainda para que isso esteja claro, o que não quer dizer que a gente precisa ficar parado e não vai fazer nada se a criança, de fato, está apresentando algum tipo de dificuldade. Então, eu acho que o manejo, né, do diagnóstico, o lugar do diagnóstico, o modo como o diagnóstico é transmitido e comunicado para a família, principalmente, é alguma coisa que precisa ser feito de modo mais cuidadoso possível e o menos apressado possível. E muitas vezes não é isso que a gente encontra. E como lidar, né, com o efeito disso na dinâmica da família, né, para os pais? Porque os pais, eles não estão avisados, né, das peculiaridades do campo da saúde mental e da psiquiatria. Geralmente, os pais procuram o médico como um conhecimento dentro do campo médico, sem ter ideia da diferença entre um transtorno, um diagnóstico dentro da área da infectologia ou da cirurgia para o diagnóstico da psiquiatria, né? Isso produz um efeito na subjetividade dos pais, né? Como é que você lida, ou vê esses efeitos, né? Pois é. Não, os efeitos são os mais variados possíveis, né? Então, assim, a gente pode ver nos dois extremos dois padrões. Um é que é uma dificuldade, uma resistência maior, não só o diagnóstico, né? Mas a perceber que, de fato, há alguma questão que merece cuidado, merece tratamento, né, no seu filho, e no outro extremo, o comportamento oposto, né, uma avidez pelo diagnóstico, como se, exatamente no que a gente estava conversando agora há pouco, né, como se o diagnóstico de fato fosse preencher um certo vazio, uma certa lacuna, né, no sentido de, puxa, mas por que meu filho, né, não atinge aquele ideal que eu construí, eu como pai ou como mãe, construí de filho, né? Isso é muito angustiante, geralmente, para os pais, é uma certa ferida narcísica, né? Ter que levar o filho, por isso que a gente vê, às vezes, a dificuldade de ter que levar o filho principalmente, né, a uma consulta psiquiátrica, e muitas vezes, então, isso pode provocar uma certa fobia ao diagnóstico de um lado, mas também pode provocar uma certa, né, adesão muito rápida nesse sentido, de que, não, olha, eu preciso saber, né, se ele tem alguma coisa, porque se ele tiver alguma coisa, eu sei que não foi responsabilidade minha, né, eu não sei que não tem a ver nem
comigo, nem com a mãe, não foi porque nós nos separamos, ou não foi porque... Ora, claro, que a gente não está querendo resgatar aqui o período onde essa questão da culpabilização dos pais era muito, né, muito forte. Você falou aí do campo do autismo, por exemplo, mas em todas, né, em todas as áreas. Isso não quer dizer que os pais não estão implicados, né, na construção daquele pequeno sujeito ali chamado criança, né? Eles estão e são importantes nesse sentido. Agora, você falou uma coisa aí que me fez pensar. Porque, de fato, né, boa parte dos pais são leigos e não dominam muito as regras de funcionamento, né, do campo psi em comparação com as outras especialidades médicas, etc. Mas a divulgação desses diagnósticos, né, ela acontece de uma maneira hoje tão maciça que é muito comum deles também já chegarem dizendo, não, olha, a gente viu um vídeo, né, do fulano de tal no YouTube, a gente leu alguma coisa né, no Instagram do fulaninho, né, e eles já chegam com... É claro que eles chegam colocando isso, né, como questão, mas de alguma maneira, né, já sugerindo aquela possibilidade. Mais do que isso, né, tem um outro fenômeno que tem sido muito comum, é de que os pais passam a se identificar com o diagnóstico do filho, né? É curioso isso, que é quase que uma identificação reversa. Geralmente você espera, né, que o filho use um dos pais como modelo de identificação, né, ou como modelo de confrontação também na adolescência, mas no campo, né, dos diagnósticos e da psicopatologia, tem acontecido muitas vezes o contrário, né? Dizendo, olha, né, meu filho tem, a partir do momento que um diagnóstico é feito, ou sugerido, né? Eu acho que meu filho tem TDAH, e eu acho que eu também tinha quando era criança e ainda tenho. Ou no campo do autismo, né, mais ou menos a mesma coisa, né? Ou seja, o filho tem o diagnóstico e um dos pais, né, começa a enxergar nele, ou o cônjuge começa, olha, eu acho que o pai dele também tem. É claro que a gente sabe, você tem pesquisas mostrando que esses traços podem, de fato, ser mais comuns, né, naquela família. Mas é também curioso isso, né, como o próprio diagnóstico do filho acaba servindo como um certo modelo de identificação e, consequentemente, de construção de subjetividade dos próprios pais. Isso é uma coisa meio inédita, né? Diagnóstico psiquiátrico nunca foi alguma coisa muito, né, valorizada positivamente como Sim. modelo de construção de uma imagem de si. Pelo contrário, né, era uma coisa, geralmente, que as pessoas tendiam a esconder. E esse fenômeno de quase ter um orgulho, né, não é à toa que se fala do orgulho autista, por exemplo, né, em manifestar e mostrar o seu diagnóstico para a comunidade, isso é uma coisa nova. Tem um lado positivo nisso? Tem, que é a questão da diminuição do estigma dos transtornos mentais. Mas não chega isso não acho que se resume a isso, e de certa maneira, curioso a gente se perguntar, né, o que está acontecendo que as pessoas não estão precisando usar diagnósticos para montar uma certa imagem de si, não só do ponto de vista privado, né, mas também do ponto de vista público, de quem ela é para as outras pessoas, e fazer isso a partir de transtornos psiquiátricos, né? Isso não era alguma coisa comum antes. Você me fez pensar que eu acho que isso acontece de maneiras com os pais, de maneiras diferentes, né? Principalmente nos casos mais leves, né? Agora, acaba acontecendo uma grande confusão, assim, esse campo fica muito nebuloso, e tem o lado positivo, que eu acho que é a divulgação, o fato de mais pessoas poderem ter acesso aos recursos, se colocar na busca de ajuda para o sofrimento, né? Que eu acho que é uma coisa que aconteceu de interessante. Mas a gente começou a ter uma coisa que você já colocou, que é esse excesso de diagnóstico. Quer dizer, esse excesso de diagnóstico, ele não é
só ruim para a pessoa que recebe um diagnóstico que talvez não precisaria, ou que não acrescenta recursos, né, na vida dela, mas acaba usando recursos da outra ponta, de crianças que precisam muito, né, do diagnóstico e do tratamento, dos recursos, né? A gente acaba, às vezes, número de consultas pelo SUS, né? Você marca, você tem um número de consultas com crianças com menos preocupação, com prognóstico já, que você sabe que é um prognóstico bom, poderia ser atendido de outra maneira, em detrimento de crianças, às vezes, que têm justamente pela gravidade, dificuldade de acesso àquela consulta, né? Eu acho que tem aí uma distorção, né, que precisa ser resolvida, principalmente no campo público, né? Porque no privado, o número de consultas vai sendo assimilado pelo mercado, né? Assim, novas clínicas, novos consultórios, novos médicos, novos psiquiatras. Mas quando a gente precisa de pensar a política pública, isso não acontece com essa velocidade, né? Então, o que a gente tem visto, assim, crianças muito graves demorando para terem acesso a iniciarem atendimentos, porque existe uma sobrecarga, né, de atendimentos. Não, e não é à toa, né, que quando, aí falando no campo da rede de atenção psicossocial, quando se construiu os primeiros CAPSI, né, tendo como modelo os CAPs de adulto, mas claro que com peculiaridades, se decidiu priorizar os casos mais graves e complexos, né? Exatamente pela percepção de que são crianças e adolescentes que precisam de mais cuidados, de mais atenção, é claro, né? Sem deixar de lado aquelas outras que podem apresentar questões que também merecem algum tipo de cuidado, mas com menos, né, com menos complexidade. Agora, e isso, claro, é mais dramático no caso, né, do SUS e da saúde pública, mas eu fico pensando aqui, no caso voltando para o tema das escolas, né, saindo então do campo da saúde e no campo da educação, isso acaba tendo incidência também, porque como exatamente, né, o número de casos leves ou limítrofes, né, de TDAH, transtorno opositivo desafiante, dislexia, transtorno do espectro do autismo, aumenta, é mais difícil que a escola, de fato, possa estar, né, priorizando aqueles que precisam mais, né, de uma atenção mais específica, às vezes um pouco mais, né, um contato um pouco mais individualizada dentro de uma sala mais, né, mais ampla, porque o número de crianças elegíveis, né, ou com laudo de algum desses diagnósticos começa a aumentar de tal maneira que acaba sendo muito difícil, seja para a escola pública ou mesmo para a escola privada, priorizar aquelas situações que precisam, né, de um cuidado mais intensivo, né, e sabendo disso, né, que a noção de cuidado ela vai para além da noção de tratamento, né, tanto que ela é usada em várias, ou seja, a escola tem o seu mandato de cuidado, que é diferente do da saúde, que é diferente do da assistência social, mas é difícil, de fato, à medida que, né, no limite, qualquer diferença pode virar um diagnóstico, dá conta daqueles que mais precisam de algum tipo de cuidado mais atento às suas necessidades, às suas dificuldades, à superação dos obstáculos, que é isso, né, que a gente quer oferecer, ou deveria querer oferecer para uma criança e para um adolescente. Nossa, quanta coisa. Para mim, ficaria aqui mais umas 2 horas, Rossano. A questão da adolescência, das redes e dos diagnósticos, né? Acho que não sei se a gente vai conseguir falar disso. A gente tem ainda alguns minutos, você acha que dá para você comentar um pouco sobre essa recente, né, fenômeno? Sim. Não dá. A gente está aqui, né, usando uma rede, né, para divulgar, as pessoas que estão assistindo a gente, né, vão assistir no YouTube, então é meio que impossível a gente falar hoje de saúde mental, em geral, especificamente de criança e adolescente, sem falar, né, de rede social. Isso é muito aproveitando um gancho, né, você estava falando
de adolescente, e a gente estava falando agora um pouco de como é que as pessoas vão construindo, né, suas identidades em torno de diagnósticos psiquiátricos. E isso é muito forte na adolescência, principalmente porque é um período privilegiado de construção de identidade, né, de poder, né, aquilo que o lugar que os pais ocupavam na infância acaba, né, sendo colocado meio em xeque, você começa a ter uma certa busca de identificação por pares ou com algum ídolo seu em alguma, né, alguma área que serve como modelo identificatório. Então, os adolescentes estão mais vulneráveis, né, estão mais suscetíveis a esse tipo de questão. Não é à toa que não é raro, na verdade é o mais comum, estou me lembrando aqui de uma série de situações que eu recebo e que eu atendo, onde também o próprio adolescente já chega, né, às vezes até com algumas anotações do celular, e já dizendo, olha, eu vi na internet, eu acho que eu tenho isso aqui. Né? Aí isso aqui pode ser transtorno borderline, transtorno bipolar, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Então, mostra como é que, de fato, né, o uso de rede social pode ser para o bem, pode ser para o mal, porque, de novo, se isso servir para diminuir estigma associado a transtorno mental, ok, né? Tem um uso positivo disso. Mas muitas vezes isso acaba ocupando o lugar, que é, né, de certa maneira, o que a gente está discutindo aqui desde o início, né? Como é que o diagnóstico ocupa o lugar da própria subjetividade nesse caso, do adolescente, né? E impede que se enxergue outras coisas que o diagnóstico né, não permite enxergar. Então, é isso. Saúde mental e rede social hoje, né, é um tema totalmente, né, talvez seja o grande tema, não é à toa que o livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, né, tem feito um sucesso estrondoso, né? Tem lá as teses dele que são, né, debatíveis, mas de fato fala, né, do quanto, e aí principalmente da pandemia para cá também, né, se a rede social ela pode ser um lugar, um refúgio de situações difíceis do mundo real, ela também tem seu próprio potencial de provocar adoecimento, né, mental, de várias maneiras, né, desde prejudicar o sono, até sofrer cyberbullying, até né, prejuízos na atenção por aquele modo de atenção flutuante, um outro tipo de atenção flutuante que as telas, né, exigem, que você está o tempo todo mudando de um foco para outro. Então, acho que isso é né, toda essa discussão que está também, né, na crista da onda, se celulares devem ou não ser permitidos na escola, quanto tempo os adolescentes e as crianças devem passar em tela, até que ponto aquilo passa a fazer mal a eles. Como é que nós adultos, né, que também servimos de modelo para essas crianças e adolescentes, como é que também nós estamos cada vez mais ligados à tela? É muito difícil você dizer para um filho olha, né, diminui isso aí, você passa tempo demais na tela, quando a gente também fica o dia inteiro no celular, no laptop, no computador, no tablet. Então, é isso. Eu acho que esse é um tema, de fato, né, que não se esgota, porque a gente ainda está avaliando, né, o impacto isso faz parte da vida da gente, né? A gente, por exemplo, eu e você somos mais ou menos da geração, um pouco mais novo que eu, mas somos mais ou menos da geração onde a televisão... Mais velho? Eu acho que não, hein? Eu sou mais velho. É mesmo? Então, você tá muito bem. A gente é da geração que a gente ouviu muito isso em relação à televisão, né? E a geração anterior a nós ouviu muito isso em relação ao cinema. Bem, hoje cinema e televisão fazem parte da vida da gente, né? E não quer dizer que não tenham tido, de fato, não tenham problemas ligados a esse campo. Então, a gente não vai conseguir, né, banir
os adolescentes do mundo online. Eles já pertencem, em parte, ao mundo online. Mas como a gente fazer para que isso não elimine outras possibilidades, né, ricas de viver coisas que muitas vezes eles não estão vivendo porque estão o dia inteiro nas telas? Como fazer para diminuir formas, né, de sofrimento psíquico, sofrimento social, que muitas vezes tem a ver com o uso excessivo de tela, né, e tudo aquilo que as telas, né, demandam da própria exposição da imagem, né, daquele adolescente, enfim, é isso, são coisas que a gente está tentando entender. Acho que isso é importante também, da gente entender que a gente ainda não sabe tudo a respeito dessas relações entre telas e saúde mental, né? A gente ainda está tentando entender como é que a gente pode explorar de uma maneira saudável todo esse universo online, sem que ele produza adoecimento ou, pelo menos, limitação nas experiências de vida. Então, eu tenho certeza de que esse é um tema para muitos outros podcasts e conversas, porque a gente está tentando analisar enquanto isso está acontecendo. Já está convidado. Tá bom. Para a gente continuar. Bom, foi muito boa a nossa conversa, Alessandro. Queria agradecer pessoalmente, em nome de todo o Despatologiza, e agradeço mais uma vez, né, a sua colaboração. Foi realmente muito boa, tanto no sentido teórico, como a gente lidar com aquilo que está nos acossando agora e que a gente não tem resposta, né? Queria agradecer. Obrigado. Eu agradeço muito por essa oportunidade de estar participando. Isso. E, enfim, mandar um abraço aí para todo mundo que, nesse momento, né, está assistindo a gente. Aqui na gravação não tem, mas quem tá ouvindo a gente agora já está aí no YouTube. Em alguns minutos já vão estar vendo. Daqui a pouco isso já vai estar no ar. E, enfim, tomara que circule bastante. Muito obrigado. Até mais. É isso, um abração. Tchau, tchau.